Como nós vimos, em relação às grandezas físicas, toda grandeza física ela é representada através de uma unidade de medida. Então, para eu representar o tempo, nós precisamos dos segundos, dos minutos, das horas. Porque para eu falar em tempo, eu falo em 5 minutos, 2 horas, 1 dia. Para eu falar em massa, nós precisamos das unidades de medida da massa, que é quilograma. Por exemplo, vamos supor, uma suposição que o professor tem 100 quilogramas. Para falar de velocidade, nós precisamos dos metros por segundo e quilômetros por hora. Aquele carro está a 100 km por hora. Então, nós sempre vamos precisar das unidades de medida. Às vezes, nós vamos precisar transformar uma unidade de medida em outra. Então, nós precisamos praticar essa conversão de unidades, que é um fundamento, que é algo que vocês vão utilizar, que você vai utilizar até o final do ensino médio em física. Então, para converter unidades, nós temos duas formas de conversão de unidade. A primeira é entre unidades diferentes. Como assim, professor, entre unidades diferentes? Ué, mas sempre é conversão entre unidades diferentes. Calma. O que foi, Vitória? Por exemplo, nós queremos transformar de segundos para minuto. Nós temos uma unidade de segundos e queremos transformar para sua equivalente em minuto. Ou nós podemos transformar entre prefixos da mesma unidade. Nossa, professor, o que é isso? Por exemplo, nós queremos transformar de quilômetros para metro. Percebam que nós temos o quilômetro, temos o metro e nós temos os outros prefixos, que é o centímetro, o milímetro, o decâmetro, e aí tem o tera, tem o mega, tem o giga, tem o micro, tem o nano, mas todos eles são prefixos da mesma unidade, que é o metro. Ou também pode ser, por exemplo, o grama, aí nós temos o quilograma, temos o miligrama, temos o litro, temos o mililitro. Nós temos esses dois tipos de unidade, conversão entre unidades diferentes, segundos, minutos, horas, metros por segundo, quilômetros por hora, por exemplo, para velocidade, ou nós temos entre prefixos da mesma unidade. Então vamos começar pelas unidades diferentes. Nós só precisamos do quê? Nós só precisamos de um conhecimento chamado regrinha de 3. Então nós precisamos de uma regrinha de 3. Regra de 3 e um fator de conversão que nós conhecemos. Por exemplo, nós queremos transformar de minutos para segundos. Eu quero saber quantos segundos tem em 2 minutos. Nós precisamos de um fator de conversão. Nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. E aí, nós podemos utilizar uma regrinha de 3 para encontrar quantos segundos tem em 2 minutos. 2 minutos tem X segundos. Então aí, nós só precisamos desse fatorzinho de conversão. 1 minuto tem 6 segundos. E aí nós podemos encontrar, sabendo os minutos, encontramos segundos. Sabendo segundos, encontramos minutos. Então, resolvendo aqui, nós sabemos que 2 minutos tem 120 segundos. Aí, nós podemos utilizar isso para dias. A principal conversão entre unidades diferentes vai ser para o tempo. Então, a gente vai transformar de segundos para minutos. E aí, como funciona a conversão entre prefixos da mesma unidade? Nós queremos converter entre prefixos. Aí aqui nós temos dois tipos de fazer essa conversão. O primeiro tipo é através da tabelinha, que é a forma mais tranquilinha. E aqui nós fazemos sem notação científica, não precisa de notação científica para converter pela tabelinha. E aí nós temos a conversão com notação científica, que nós geralmente usamos essa para converter para o SI. Então nós usamos, pode converter para qualquer outra, mas a principal é converter para o SI. Então vamos ver como funcionam os dois métodos, começando pelo método da tabelinha. Agora nós queremos descobrir quantos metros tem em 1,5 km. Queremos transformar 1,5 km para metro. Aí o que nós fazemos? Nós colocamos esse 1,5 km aqui na tabelinha, com o algarismo da unidade, que é o primeiro para a esquerda da vírgula, em cima da unidade original, que é o quilômetro. Olha só, 1,5. E aí, nós queremos transformar para metros, então nós vamos tirar essa vírgula daqui e vamos passá-la para a unidade que a gente quer, que é o metro. Tiramos ela daqui e aí completamos o zero se precisar. Aqui vai precisar. Esse é um zero, pessoal, tá? Então, aí o que acontece?
De 1,5 nós transformamos para 1.500 metros. Mas se eu quisesse transformar para milímetros, mesma coisa, só colocava a vírgula aqui, ó, no lugar do milímetros, tirava ela daqui, completa com 0, e aí nós temos aqui 150, não tem mais 0 aqui, 1.500.000 milímetros. Então eu posso pôr a vírgula onde eu quiser na tabelinha, completar com zeros para a direita ou para a esquerda. Então esse é o método da tabelinha. Nós usamos para quilômetros, para metros ou para gramas, né? Às vezes também para litros, mas é bem pouco comum. Mas aí, se eu quiser converter com notação científica, professor, eu gosto da notação científica, eu quero utilizar a notação científica. Agora nós queremos converter com notação científica o mesmo 1,5 quilômetro para metros, mas usando notação científica. Para isso, pessoal, nós temos que ver que cada prefixo tem uma potência de 10 equivalente. Nós temos, por exemplo, aqui, o quilo, ele significa 10 ao cubo, que é 1000, né? Aí nós temos, por exemplo, o hecto. O hecto é 10 ao quadrado, que é 100. Aí nós temos o deca, ele é 10 na primeira. Nós temos o deci, né, do decímetro, ele é igual a 10 na menos 1. E aí nós temos o centi, que é 10 a menos 2. Nós temos o mili, que é 10 a menos 3. Esse 10 ao cubo significa vezes 1000. E 10 a menos 3 significa dividido por 1000. Aí nós temos alguns outros, né? Por exemplo, o mega, temos o giga, temos o tera, temos o pico. E aí nós temos o micro, que é vezes 10 a menos 6, que é bem pequenininho. Temos o nano, que é vezes 10 a menos 9. Então nós só precisamos transformar o prefixo na notação científica equivalente. Por exemplo, 1,5 km é 1,5. Transformamos o quilo em 10 a 3 vezes 10 ao cubo, metros. Então eu troquei o quilo por 10 ao cubo. Então essa é uma outra forma que, quando a gente pratica, ela acaba ficando bem fácil mesmo. Por exemplo, eu tenho 6 milímetros e eu quero transformar para metro. Todas essas aqui, pessoal, é para o SI, tá? Então é bem mais tranquilo transformar essa aqui para o SI, que é, no caso, o metro. Então eu quero transformar 6 milímetros em metros. Ai, meu Deus, professor, multiplica por quanto, divide por quanto? Troca pela notação. Então 6 milímetros é 6 vezes 10 na menos 3 metros. Então eu troquei o prefixo mili por 10 na menos 3. E essas são as nossas conversões de unidades.